Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente cumprimentá-los nas pessoas do querido Henrique Pisolato, da Isabel, da Cleide Martins. Agradecer pelo convite de estar aqui. Quero dizer, Isabel, que vou me atentar rigorosamente ao tempo. Você me avise, por favor, quando tiver 1 minuto, já que eu não sou político nem advogado, eu vou tentar manter os 7 minutos, né? Perdoe. Eu tinha até pensado inicialmente, um parênteses, de fazer uma apresentação de PowerPoint, mas eu lembrei, um MPF, mesmo da MPF, apresentar um PowerPoint, o Brasil já pagou muito caro por isso, né? Então eu vou pedir licença para falar da forma mais descomplicada possível, tirar o juridiquês para fazer-me entendível a todos e a todas. Bom, eu quero só contextualizar o meu caso. Sou procurador da República há 15 anos. Em 2017, o primeiro semestre, eu estava ocupando um cargo a convite do então subprocurador-geral da República, doutor Eugênio Aragão, que acho que todos conhecem aqui. Estava auxiliando ele no TSE e também estava exercendo a função de diretor de assuntos legislativos da Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, que é tão famosa aqui. Eu também estava iniciando a minha participação, ainda que diminuta, na Operação Greenfield, e naquele momento, em razão do cargo que eu ocupava, eu tinha muito trânsito com os parlamentares federais, governador, deputados, senadores, e aquele cenário era de sucessão do então PGR, né? O PGR que então tirava a flecha até acabar, né? Até acabar a flecha, e até acabar o bambu, perdão. E naquele momento os ânimos estavam muito exaltados internamente na PGR. O presidente da República de então havia uma dúvida se ele obedeceria ou não à lista tríplice da PGR. Então era um momento ainda de muita incerteza. Naturalmente, por alguma razão, eu fui taxado por esse então PGR como um aliado da sua principal adversária política da casa, que veio até depois ser a sua sucessora no comando da PGR. Isso não é ilação. Na verdade, isso foi estampado em uma capa de uma revista semanal periódica, na qual, no bojo de uma interceptação telefônica, na que eles me grampearam, eu já vou falar isso, uma colega minha, que tinha um relacionamento muito próximo com o núcleo duro, vamos dizer assim, do então PGR lá no gabinete, falou: Ângelo, já identificaram alguns inimigos, isso está textualmente lá na reportagem, vão armando algo para você, eu estou preocupado com você, vão te derrubar. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu sempre tive uma relação muito próxima com quase todos estavam ali, mas achei que era uma preocupação até um pouco meio dramática dela naquele primeiro momento, e ela falou com uma forma muito incisiva: você tome cuidado, vão te derrubar, vão te derrubar. Dito e feito, em 18 de maio de 2017, fui surpreendido na minha casa com mandado de busca e apreensão e uma prisão, mandado de prisão. O que eu quero contextualizar antes em relação a isso? O que chama a atenção do meu caso, e que não é diferente de todos que colocaram, não é o fato de ser investigado. Não tem problema nenhum em ser investigado. Aliás, qualquer cidadão, do mais pobre cidadão até o mais abastado cidadão, se tiver alguma situação, tem que ser investigado. O problema é como se investiga, as formas com que se investiga e, pior, o uso do processo penal para justamente atacar reputações. Esse é o meu grande problema. Então, no meu caso, o que aconteceu? A gente vai começar a falar das estratégias do lawfare, né? Primeira coisa, o então PGR peticionou lá no Supremo, dizem: olha, eu quero abrir uma investigação contra essas pessoas aqui. Ora, nenhuma dessas pessoas, inclusive eu, tinha foro no Supremo. Como que ele foi falar: ah, não, esse caso aqui tem uma relação com esse caso que está sendo investigado aí no Supremo? Para quê, doutor Roberto? Para manipular o juízo natural, para criar um instituto artificial de prevenção, né? Perdão aqui a parte jurídica, para quê? Ministro, você tem competência aqui para instaurar esse inquérito, porque tem correlação. Aí o ministro, que até então fazia muitas coisas a pedido do então PGR, deferiu a investigação. Deferiu, eles fizeram uma interceptação telefônica, fizeram uma ação controlada, e expediram as buscas e apreensões e os mandados de prisão. Tudo isso em 27 dias.
Eu lembro, certa vez, que até o ministro Gilmar Mendes, conversando com o diretor da Polícia Federal, Leandro Daella, falou assim, é impossível uma colaboração premiada ser feita, negociada, homologada, expedir os mandados de prisão em tão pouco tempo. É impossível. Isso foi direcionado. E, à época, então, a colaboração premiada é a dos irmãos batistas, né? Eles fizeram 33 anexos, o último anexo era o meu caso. Por quê? Porque eu era da Operação Greenfield, eu estava investigando uma situação da Eldorado Celulose, que eles tinham participação, e até então eu conversava com eles sobre uma possível colaboração premiada naquele âmbito. E aí, por questão de conveniência política, eu não tenho tempo para narrar aqui, elegeram-me o alvo naquele momento. Então, o advogado que até então negociava comigo uma colaboração premiada, o advogado dos irmãos Batista, passou a ser um delator na PGR, dizendo que eu estava cobrando propina, etc. e tal, quando, na verdade, uma força-tarefa, ela é assinada por vários colegas, não é assinada por um só. Eu não teria poder de sozinho determinar nada. Enfim, mas tudo bem. E isso colou. O ministro do Supremo deu a minha prisão preventiva, né, 18 de maio. Preso 76 dias. Naquele momento, ele prendeu e 27 da prisão até os 27 dias, 27 dias, falou, olha, quando chegou à prisão, ele falou assim, olha, não sou mais competente. Ou seja, 27 dias depois, ele reconheceu que ele não era competente. Mande-se ao Tribunal Regional Federal, que era o óbvio, o meu cargo tem um foro no Tribunal Regional Federal, aqui da primeira região, na época. E se o desembargador entender que eu errei, ele revoga a sua prisão. Ora, convenhamos, né? Qual desembargador em sã consciência vai revogar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele errou em prender uma pessoa? Passei uma via crucis para poder conseguir, né, lá na frente ter um HC de ofício pelo Supremo. Mas tudo bem. Então, teve a manipulação do juiz natural, teve um excesso de acusação, que é o combo, né? Corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, organização criminosa. Organização criminosa, no caso, nem teve, mas teve formação de. No meu caso, foi corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e quebra de sigilo funcional. Foram esses. Então, um excesso de acusação. E quais eram as provas que eles tinham? As provas que eles tinham era corroboração premiada. Mas corroboração premiada demanda o quê? Prova de corroboração. Você não pode só alegar, você tem que provar. E a prova, qual seria a prova? Era ação controlada. Mas a ação controlada é o advogado indo encontrar na casa de amigos em comuns, na qual ele grampeando fala, olha, aquele acordo que você quer fazer conosco, se você fazer assim, assim, assado, a gente consegue chegar nesse eixo, a gente consegue. Ok, tudo bem, ok, pode ser. Tanto é depois que no meu processo administrativo disciplinar, o advogado falou, não, olha, o que a PGR interpretou não tem nada a ver com o que eu falei. Em nenhum momento eu estou imputando a ele corrupção, babá, e até mesmo o Joélio Batista, que foi o grande beneficiário da colaboração premiada de então, falou, olha, nunca me pediu, nunca soube de nada que alguma conduta que afetasse o procurador. Na verdade, o que aconteceu, e isso está gravado no meu no depoimento deles, no meu processo administrativo disciplinar, eu fui pressionado. E se eu não colaborasse, não falasse as coisas, não sei se eu teria. Tanto é que ele teve a maior benesse da história de uma colaboração premiada, que foi a imunidade. Não à toa. Enfim, fato é que aconteceu tudo isso. Eu respondi uma ação penal no TRF. A Corte Especial do TRF rejeitou a denúncia, ou seja, nem sequer virei réu. Eles recorreram para o STJ, perderam a unanimidade na 6ª turma do STJ. Entraram com uma ação de improbidade administrativa, né? Perderam na primeira instância pela rejeição da peça inicial. Recorreram ao Tribunal Regional Federal, perderam a unanimidade. Entraram com 2 ações demissionais, né, de perda do meu cargo público. As 2 ações teve a liminar, a inicial rejeitada, ou seja, também sequer me tornei réu. Tudo por quê? Porque não havia um único elemento de prova no sentido da narrativa deles. 0. Aonde eu fui condenado? Administrativamente. Por quê? Porque, naquele momento, as pessoas que estavam ocupando o Conselho Superior eram de um grupo político
vamos dizer assim, homogêneo em relação ao então PGR, e entenderam que, a despeito da produção de prova toda a meu favor, isso está lá, as testemunhas que eles arroraram para me acusar, acabaram falando a meu favor. E o colaborador premiado, que na fase de inquérito disse isso, mas depois mudou o depoimento, ele falou, não, ele mudou o depoimento, não tem credibilidade, então vale o que está lá no inquérito, ou seja, vale o que não tem contraditório. E com esse tipo de prova, eles me condenaram. Recorri ao Conselho Nacional do Ministério Público tão somente para anular essas condenações administrativas, porque no judiciário eu ganhei todas, uma questão moral. E o CNMP, por uma jurisprudência infeliz, disse, olha, não posso fazer nada no seu caso, que como você já judicializou a questão, o CNMP não tem que se meter mais. Ou seja, então eu vou ficar com essa pecha de 2 condenações administrativas no Conselho Superior, por corrupção e por quebra de sigilo funcional, quando o judiciário se debruçou sobre o meu caso por diversas esferas penais ou de improbidade administrativa e reconheceu que não havia prova nenhuma. Eu vou continuar com essa condenação. Infelizmente vai. Ou seja, eu tenho que manejar uma ação anulatória dessas decisões para poder viabilizar. Esse foi o meu calvário, tenho certeza que é muito menos do que dos relatos que eu passei por aqui, mas eu quero deixar uma mensagem de esperança. Cara, eu perdi muita coisa. O projeto de carreira. Família toda do MP, minha família toda do Ministério Público. Isso para mim doeu demais. Meu pai faleceu sem ter oportunidade de me ver livre disso tudo. Mas eu disse a eles, e eu até falava recentemente com um juiz amigo meu, ele falou assim, Ângelo, porra, sai fora disso, vai advogar, você não precisa passar por isso, você conhece tanta gente. Eu falei, cara, não. Eu só saio quando eu quiser e se eu quiser. Ninguém vai me tirar. E, você não quer... E fala assim, você não quer entrar com a indenização? Cara, olha, não é um mundo que vai poder minimizar a dor que nós passamos, né? Não há. Então, eu disse a ele, olha, isso não está na minha memória, mas, assim, todo dia que eu entro no meu gabinete, todo dia que eu assino uma manifestação e que, eventualmente, eu consigo pedir a absolvição de um inocente, porque eu não contive a possibilidade de comprovar a sua culpa, ou então que eu peça a condenação de uma pessoa que eu consegui comprovar a sua culpa, eu fiz o meu papel, eu venci. Então, é com essa parte final que eu me despeço dos senhores, dizendo, olha, existe sim pessoas muito idôneas no Ministério Público, existe, eu tenho vários exemplos. Agora, o problema é que há uma minoria desvirtuada, beligerante, que acaba fazendo um silêncio tão ensurdecedor que acaba ofuscando uma grande maioria que tem uma intenção de fazer um Brasil melhor, um Brasil mais limpo, um Brasil que realmente siga as regras de Estado de Direito. Então, nesse caso, eu me filio a essa grande maioria silenciosa. E, por falar em silêncio, eu quero chamar aqui a uma lição que todo mundo já conhece, de Martin Luther King, né? Que o mais incomoda não é o grito dos maus, o barulho dos maus, né? Mas é o silêncio dos bons. Felizmente, hoje, com o movimento O Alfer Nunca Mais, estamos cercados de pessoas que estão gritando, estão se insurgindo com essa atrocidade de violação ao Estado de Direito. Não se combate corrupção, não se combate crimes, corrompendo-se direitos e garantias fundamentais. Muito obrigado.